Você sabia que o cérebro de Albert Einstein foi roubado? Sim, roubado. Poucas horas depois da sua morte, o corpo ainda estava quente, e alguém já havia aberto seu crânio e levado o cérebro embora, sem pedir permissão a ninguém. Mas o mais estranho ainda estava por vir. O cérebro sumiu por décadas. E quando finalmente foi encontrado, ele estava flutuando num pote de vidro, dentro de uma caixa de cerveja. O que havia ali? Qual era o segredo escondido na mente do maior gênio da história? Hoje, você vai descobrir o que a ciência encontrou e o que ela preferiu esconder. Em 18 de abril de 1955, Albert Einstein morre aos 76 anos no Hospital Princeton. Algumas horas depois, durante a autópsia, o patologista Thomas Harvey toma uma decisão inesperada. Ele abre o crânio de Einstein e simplesmente retira o cérebro, sem autorização da família, sem permissão da universidade, sem comunicar ninguém. Ele o leva escondido dentro de um pote de vidro, coberto por uma toalha de cozinha, e o esconde em casa. Anos se passam, nenhum estudo é publicado, o cérebro está lá, mas ninguém mais sabe disso. Seria isso mesmo ciência ou uma obsessão perigosa? Por mais de 20 anos, ninguém sabia onde o cérebro de Einstein estava. Ele sumiu. Alguns diziam que tinha sido destruído. Outros que estava escondido num cofre secreto em Princeton. Mas em 1978, um jornalista investigativo finalmente encontra o paradeiro. E a resposta era ainda mais absurda do que qualquer teoria. O cérebro estava em Kansas, guardado dentro de uma caixa de cerveja no porta-malas de um carro. Dentro da caixa? 2 potes de vidro contendo o cérebro de Einstein cortado em 240 pedaços, flutuando em formol como uma relíquia esquecida. O maior gênio da humanidade reduzido a amostras em frascos de laboratório. Mas o que a ciência descobriu quando finalmente o analisou é ainda mais inacreditável. Quando os cientistas finalmente analisaram o cérebro de Einstein, eles encontraram características que nunca haviam sido vistas antes. O lobo parietal inferior, responsável pelo raciocínio espacial e pensamento matemático, era 15% maior que o normal. A região que conecta os dois hemisférios cerebrais, chamada de corpo caloso, era notavelmente mais espessa. Isso pode significar que as áreas do cérebro dele se comunicavam entre si com mais eficiência. Mas o detalhe mais impressionante foi outro. Einstein não possuía o sulco parietal, uma dobra que a maioria de nós tem. Essa ausência pode ter permitido que suas ideias fluíssem sem as divisões convencionais entre linguagem, matemática e imaginação. Era como se o cérebro dele tivesse sido feito para pensar de forma livre, conectando áreas que, em nós, funcionam separadas. Mas essas diferenças no cérebro de Einstein, elas já estavam lá desde o nascimento? Ou será que foram resultado da forma como ele pensava, dia após dia? Einstein passava horas, ainda criança, imaginando cenários mentais. Ele se perguntava, por exemplo, o que acontece se eu correr atrás de um raio de luz? Ou, como o tempo se comporta quando nos movemos na velocidade da luz? Esses exercícios não eram comuns. Ele treinava o cérebro como se fossem músculos invisíveis. E talvez, com o tempo, essa intensidade tenha literalmente moldado sua anatomia cerebral. Ou será que ele simplesmente nasceu com uma mente que nenhum outro ser humano jamais teve? Essa é a pergunta que até hoje a ciência não consegue responder. Apesar de tudo isso, a comunidade científica ficou dividida. Alguns pesquisadores afirmaram que nada no cérebro de Einstein explicava sua genialidade. Outros encontraram evidências claras de anomalias. Mas foram silenciados, desconsiderados ou ignorados. Por quê? Uma das teorias é assustadora. Se a ciência confirmasse que Einstein nasceu diferente, isso poderia alimentar ideias perigosas, como as teses eugenistas do século XX, que defendem a superioridade genética de certos indivíduos. Para evitar esse risco, muitos estudiosos preferiram não aprofundar as descobertas. O cérebro foi esquecido novamente. Escondido. Como se até hoje, a humanidade não estivesse pronta para a verdade. O cérebro de Einstein foi escondido. Estudado em segredo.
E até hoje, partes deles jamais foram mostradas ao público. Afinal, será que a mente de Einstein ainda guarda segredos que a humanidade não está pronta para descobrir? Se esse mistério te deixou curioso, deixa o like, se inscreve no canal. E comenta aí embaixo, dedo indicador apontando para a direita, você acha que o gênio nasce ou se constrói?